O programa invisível que controla sua vida. Isso aqui não é motivação. E se você acha que seu problema é preguiça ou falta de disciplina, você já perdeu o jogo e nem percebeu. Existe um programa rodando na sua mente agora. Ele decide como você pensa, sente, reage e trabalha contra você em silêncio. Enquanto você tenta mudar, ele garante que tudo continue igual. Nos próximos minutos você vai descobrir por que 95% das suas decisões não são realmente suas. E o único ponto exato onde esse programa pode ser interrompido. Se você sair agora, vai continuar repetindo o mesmo dia com outro nome. Você acorda. Antes mesmo de abrir os olhos, algo já está acontecendo dentro de você. Não é o dia que começa, é o passado. Ele chega silencioso, sem pedir permissão, como uma névoa antiga que invade a mente antes que você perceba. Talvez seja um problema, talvez uma lembrança, talvez um rosto que você preferia esquecer, mas ele está ali. E no instante em que surge, o corpo responde. O coração muda o ritmo, os músculos se contraem. Uma emoção conhecida desperta, tão familiar que você nem questiona. Tristeza, irritação, ansiedade, peso. Você chama isso de realidade. Mas o que está vivendo é apenas uma repetição. Uma fita antiga sendo reproduzida outra vez. Agora observe com mais atenção. Cada problema que surge na sua mente não vem sozinho. Ele carrega imagens, pessoas, cenas, palavras antigas, e cada uma dessas imagens puxa uma emoção específica. A mente lembra, o corpo sente, sempre nessa ordem. Você não escolhe sentir, você apenas sente, porque o corpo aprendeu. Ele aprendeu com o ontem, com o anteontem, com anos de repetição silenciosa, e assim, sem perceber, você começa o dia sentindo exatamente como sentiu antes. O mesmo peso, a mesma tensão, a mesma versão de si mesmo. E o que quase ninguém percebe é que enquanto você sente isso de novo, algo dentro de você já decidiu como o seu dia e o seu futuro vão terminar. Pense nisso com calma. Se você começa o dia pensando como ontem, sentindo como ontem, reagindo como ontem, então, quem exatamente está vivendo hoje? Não é você. É o eco. O eco de tudo que já confirmado. A maioria das pessoas acredita que está vivendo no presente, mas isso é uma ilusão confortável, porque o presente exige presença, e presença exige silêncio, e silêncio é algo que quase ninguém suporta. Então a mente fala, relembra, analisa, revive, e o corpo obedece. Você já percebeu como uma simples lembrança é capaz de mudar todo o seu estado? Algo aconteceu ontem, uma palavra mal colocada, um olhar, uma frustração. Hoje, ao acordar, você pensa nisso novamente, e no exato momento em que pensa, o corpo reage como se aquilo estivesse acontecendo agora. A raiva retorna. O desconforto volta. A química se repete. Faça isso por um dia. Ninguém percebe. Faça por 3. Dizem que você está numa fase ruim. Faça por uma semana, você ganha um rótulo. Faça por anos, e aquilo deixa de ser um estado. Torna-se identidade. Ele é assim, ela é assim, sempre foi, mas isso nunca foi quem você é. Foi apenas o que você repetiu. Agora observe algo ainda mais profundo. O modo como você pensa cria o modo como você sente. O modo como você sente cria o modo como você age, e o modo como você age cria a vida que você chama de destino. Não existe acaso aqui, não existe sorte, não existe injustiça invisível, existe apenas programação. Veja sua manhã com honestidade. Você acorda, pega o celular, antes mesmo de lembrar quem é, você já está conectado ao mundo. Mensagens, notícias, imagens, opiniões, tudo conhecido, tudo previsível, tudo antigo. Depois, o mesmo caminho até o banheiro, a mesma xícara, o mesmo café, o mesmo espelho, o mesmo olhar cansado devolvido para você, o mesmo trajeto, o mesmo trânsito, as mesmas pessoas, os mesmos gatilhos emocionais, e o corpo responde exatamente como sempre respondeu. No final do dia, você volta para casa, carregando o peso que já conhecia antes de sair,
e amanhã tudo começa de novo. Isso não é rotina, é um programa, um código invisível, rodando em silêncio no fundo da sua mente. E o mais inquietante, você acredita que está no controle. Existe algo que quase ninguém sabe. A maior parte de quem você é não é escolha consciente, é memória. Até certo ponto da vida, o corpo aprende como reagir, aprende o que sentir, aprende o que evitar, aprende o que esperar. E depois, ele repete, sem perguntar, sem refletir, sem permitir mudança. Você pode dizer mentalmente, eu quero mudar, eu quero ser livre, eu quero ser feliz. Mas o corpo responde com o passado. É como sussurrar um desejo enquanto um ruído antigo grita mais alto. E aqui está o detalhe que muda tudo. Esse ruído não pode ser vencido com força. Existe apenas um momento específico do dia em que o programa enfraquece, e quase ninguém sabe quando ele acontece. Existe uma luta acontecendo dentro de você. De um lado, uma pequena parte consciente, tentando escolher algo novo. Do outro, um sistema antigo, pesado, treinado por anos para manter tudo exatamente como está. E quase sempre, o antigo vence, não por maldade, mas por força. E então você se pergunta, por que eu sempre volto para o mesmo lugar? Por que eu prometo e não mudo? Por que algo dentro de mim resiste? A resposta é simples e desconfortável. Porque você não vive, você executa. Mas aqui, exatamente aqui, algo começa a mudar. Porque no momento em que você percebe o programa, ele perde parte do poder. E essa percepção é o primeiro portal. Há algo além do pensamento, algo além da memória, algo além do passado. Mas para alcançá-lo, você precisará atravessar um território que o corpo teme, o desconhecido. E enquanto essa ideia se assenta lentamente, como poeira no fundo da mente, uma pergunta começa a emergir, não como desafio, mas como um sussurro antigo. E se tudo o que você chama de vida for apenas um hábito bem ensaiado? Existe um momento, quase imperceptível, em que você decide mudar. Não é um grande evento, não é uma explosão, é um pensamento simples. Chega, mas algo acontece logo depois. Um desconforto estranho, uma inquietação no corpo, uma sensação de perigo sem motivo claro. E então, você desiste. Não porque não quer, mas porque algo em você não permite. Esse algo não é sua mente consciente, é o corpo. O corpo é antigo, mais antigo que suas ideias, mais antigo que seus planos. Ele não pensa, ele lembra, e tudo o que ele lembra está ligado a emoções. Toda vez que você reviva uma lembrança negativa, o corpo libera a mesma química, como se o evento estivesse acontecendo agora. Ele não sabe diferenciar memória de realidade. Para ele, pensar é viver, e viver a mesma dor repetidamente ensina algo perigoso. Isso é normal. A maioria das pessoas acredita que sofre por causa do que aconteceu, mas isso não é verdade. Elas sofrem porque continuam sentindo como se ainda estivesse acontecendo, de novo, e de novo, e de novo. Com o tempo, o corpo se vicia, não no prazer, mas na previsibilidade. Mesmo emoções tóxicas são confortáveis quando são conhecidas. Culpa, raiva, tristeza, autossabotagem, tudo isso cria um ambiente familiar. E o corpo prefere o familiar ao desconhecido, sempre. Agora entenda isso com profundidade. Quando você decide mudar, você está ameaçando a sobrevivência do programa. Você está dizendo ao corpo, vamos entrar em um território que você não conhece. E o corpo responde, não. Não com palavras, mas com sensações. É por isso que no momento exato em que você tenta silenciar a mente, o nariz coça, a perna se mexe, uma lembrança antiga aparece, uma urgência surge do nada. Você esqueceu algo importante, isso não é hora para isso, depois você faz. Não é distração, é defesa. O corpo acredita que se você atravessar o desconhecido, ele deixará de existir como é, e de certa forma, ele está certo. Porque o programa antigo não sobrevive à consciência. A maioria das pessoas só muda quando é forçada. Uma perda, uma doença, uma crise. A dor se torna tão grande que o corpo não consegue mais sustentar o mesmo estado. Então ele cede, mas existe outro caminho. Um caminho silencioso, sem trauma, sem colapso. Um caminho que começa quando você escolhe não reagir. E é exatamente nesse ponto, quando você não reage, que algo perigoso para o programa acontece. Porque o que vem a seguir nunca pode ser desfeito. A maior parte da humanidade vive em modo de sobrevivência, antecipando o pior, esperando a próxima ameaça, revendo o passado para prever o futuro. E sem perceber, escolhendo sempre a pior possibilidade, não porque é real, mas porque é familiar. Imagine isso.
Diante de infinitas possibilidades, a mente escolhe aquilo que já conhece, mesmo que doa, mesmo que limite, mesmo que destrua. Porque o desconhecido exige presença, e presença exige coragem. Quando você entra em silêncio, quando desacelera, quando observa algo começa a enfraquecer, o domínio automático, e algo novo surge, espaço. Esse espaço é onde o programa não consegue operar, porque ele precisa de reação, ele precisa de emoção. Sem isso ele se dissolve. Mas não se engane, o corpo vai lutar, ele vai implorar para voltar ao antigo normal, porque ele não quer morrer, ele quer continuar. E é exatamente nesse ponto, quando a resistência é maior, que a transformação começa. Perceba quantas vezes ao longo da vida você confundiu desconforto com perigo. Quantas vezes voltou atrás não porque era errado, mas porque era novo. Existe um lugar, além da repetição, um lugar onde o passado não tem mais voz, mas para alcançá-lo, você precisa ensinar algo ao corpo que ele nunca aprendeu, como é existir sem sofrimento. Existe um instante raro, quase invisível em que o corpo se cala, não porque foi forçado, mas porque ficou sem argumentos. Nesse instante, não há passado, não há futuro, há apenas você, e isso assusta mais do que qualquer memória. O desconhecido nunca foi perigoso, ele apenas não oferece garantias. O corpo odeia o que não pode prever, porque prever significa controlar, e controlar significa sobreviver. Durante toda a sua vida, o corpo aprendeu uma equação simples: sentir o mesmo, continuar existindo, mudar risco. Por isso, sempre que você se aproxima do silêncio profundo, algo tenta puxá-lo de volta. Uma coceira, uma tensão, um pensamento insistente. Não é sabotagem consciente, é instinto. Agora observe algo crucial. Quando você fecha os olhos e permanece presente, sem reagir, sem fugir, o corpo começa a aprender algo novo. Ele aprende que o silêncio não mata, que o vazio não destrói, que o desconhecido não é ameaça. Esse aprendizado não acontece com palavras, acontece com experiência. E é por isso que nenhuma mudança real vem apenas do pensamento. Pensar não reprograma o corpo, sentir, sim. Aqui existe um erro comum. Muitas pessoas imaginam o futuro como um exercício mental vazio. Elas pensam, mas não sentem. E então nada muda. Porque o corpo não responde a ideias, ele responde a estados. Se os pensamentos são a linguagem da mente, os sentimentos são a linguagem do corpo. Sem sentimento, não há mensagem. Sem mensagem, não há mudança. Imagine tentar se comunicar com alguém que não entende sua língua. Você fala, explica, insiste, mas nada acontece. É isso que você faz quando tenta mudar a vida sem ensinar emocionalmente ao corpo quem você está se tornando. Agora, lentamente, permita que essa ideia se assente. O futuro não começa quando algo acontece fora. O futuro começa quando você sente agora como se já fosse. O cérebro não distingue imaginação profunda de experiência real. Para ele, aquilo que é vivido internamente é registrado como verdade. E cada vez que você ensaia um estado novo, com presença, com emoção, você instala um novo programa. O cérebro deixa de ser um arquivo do passado e se torna um mapa. Mas existe uma etapa que quase ninguém atravessa, a mais difícil: ensinar o corpo a abandonar a velha identidade emocional. Porque durante anos, o corpo foi treinado a sentir de um certo modo. Ele foi recompensado quimicamente por estados específicos, mesmo que fossem dolorosos. Agora, de repente, você oferece algo diferente, e o corpo estranha. Ele pergunta, sem palavras, quem eu sou sem isso? Quem eu sou sem a raiva? Quem eu sou sem o medo? Quem eu sou sem a dor? Essas perguntas ecoam como vazio, e o vazio é onde o ego se dissolve. Por isso a maioria das pessoas abandona o processo. Elas preferem uma identidade conhecida a um espaço desconhecido, mesmo que essa identidade as mantenha presas. Mas você, se chegou até aqui, já percebeu algo. Você percebeu que o sofrimento não é obrigatório, ele é repetido. Cada vez que você observa um pensamento sem segui-lo, cada vez que sente uma emoção sem reagir, cada vez que escolhe presença em vez de hábito, algo dentro de você se reorganiza, silenciosamente. Aos poucos o corpo começa a obedecer, não por submissão, mas por confiança. Ele entende que você está no comando agora, e quando isso acontece, algo extraordinário surge, uma liberação. Energia que estava presa em padrões antigos retorna ao presente. Você deixa de ser sólido, pesado, previsível, e se torna fluido. Não é euforia, não é excitação, é clareza, uma calma profunda que não depende de circunstâncias. E então, algo muda no mundo externo, não porque você forçou, mas porque você deixou de repetir.
Suas escolhas mudam, suas reações mudam, seu olhar muda, e o mundo responde. Mas atenção, isso não acontece uma vez, a repetição ainda existe. A diferença é que agora, ela trabalha a seu favor. Você repete o novo, até que ele se torne familiar. Você sente o novo, até que ele se torne casa. Você vive o novo, até que ele se torne você. Perceba, o quanto da sua vida foi construída, sem que você estivesse realmente presente. Quantas decisões foram apenas respostas automáticas. Existe algo aguardando, logo à frente. Uma verdade simples e devastadora, mas antes de revelá-la, você precisa estar pronto para abandonar a última ilusão. Porque quando essa ilusão cai, não existe mais volta. O antigo eu não pode ser recuperado. E o mundo nunca mais responde do mesmo jeito. Existe uma história que você contou para si mesmo tantas vezes, que ela começou a soar como verdade. Uma narrativa silenciosa, repetida em pensamentos rápidos, quase automáticos. Eu sou assim por causa disso, minha vida é assim por causa daquilo. Se isso não tivesse acontecido, essa história nunca foi questionada. Porque questioná-la exigiria assumir algo que o ego teme mais do que a dor. Responsabilidade. Não responsabilidade no sentido de culpa, mas no sentido de criação. Porque no instante em que você percebe que não é apenas o efeito, mas também a causa, a antiga identidade começa a ruir. Observe com cuidado. Durante anos, cada pensamento recorrente reforçou uma imagem de quem você acredita ser. E cada vez que você sentiu a mesma emoção, você disse ao corpo, isso sou eu. O corpo acreditou. Ele sempre acredita. A maioria das pessoas não vive presa a eventos do passado, vive presa à identidade emocional que construiu em torno deles. O evento passou, a emoção ficou, e foi alimentada. Agora perceba algo sutil. Só porque um pensamento surge, não significa que ele seja verdadeiro. Só porque uma emoção aparece, não significa que ela precise ser seguida. Mas a maioria das pessoas confunde presença mental com verdade absoluta. Em média, dezenas de milhares de pensamentos atravessam sua mente todos os dias. A maioria repetida, a maioria automática, a maioria não escolhida. E ainda assim, você age como se cada um deles fosse um comando. O pensamento surge, você acredita, o corpo reage, a emoção se instala, a identidade se fortalece. Esse ciclo construiu a vida que você chama de normal. Mas aqui está o ponto silencioso. No momento em que você observa um pensamento sem se fundir a ele, algo quebra. Não com violência, mas com clareza. Você percebe, isso não sou eu. Isso é algo que passa por mim. E essa diferença é tudo. Meditar não é escapar, é ver. É se familiarizar com aquilo que antes controlava você. Pensamentos, emoções, impulsos, todos expostos à luz da consciência. E aquilo que é visto sem julgamento, perde força. Criar um novo eu, não é adicionar algo, é retirar. Retirar o excesso, as camadas, as repetições. É como um jardim antigo. Antes de plantar algo novo, é preciso remover as ervas daninhas. E elas resistem, porque cresceram ali por muito tempo. O eu antigo não desaparece de uma vez. Ele enfraquece toda vez que você não o alimenta. Toda vez que você escolhe presença em vez de reação. Toda vez que você sente sem se perder. E então, algo curioso acontece. O novo estado emocional começa a parecer familiar. Não estranho, não distante, familiar. Isso é crucial, porque aquilo que é familiar se torna casa. E aquilo que se torna casa passa a ser defendido pelo corpo. Você não luta mais contra o passado. Você simplesmente não mora mais lá. Mas existe uma última armadilha, a mais sutil de todas, o desejo de resultados imediatos. O antigo programa quer provas, quer sinais, quer garantias, mas o novo nasce no invisível e cresce no silêncio. Se você repetir o processo com paciência, se escolher o novo estado, antes que o mundo mude, algo inevitável acontece. A realidade externa se reorganiza, não por magia, mas por coerência. Você não busca mais sentir-se bem porque algo aconteceu. Algo acontece porque você aprendeu a sentir antes. Perceba o quanto você já não é mais quem era no início deste roteiro. Algo foi deslocado, algo foi visto, e aquilo que é visto não pode ser esquecido. Agora resta apenas uma última camada, uma verdade simples e definitiva. Ela não será explicada, ela será revelada. Chegamos ao ponto em que não há mais conceitos, não há mais técnicas, não há mais caminhos, há apenas consciência. Tudo o que você acreditava ser, era sustentado por repetição. Tudo o que você chamou de personalidade, era um conjunto de emoções ensaiadas. Tudo o que você chamou de destino, era apenas o passado se estendendo no tempo. Você nunca esteve preso. Você esteve hipnotizado. Hipnotizado por pensamentos que surgiam sozinhos, que chamava de vida. Mas agora, algo se rompeu. Não dramaticamente, não com barulho, mas com clareza. Você percebe, o pensamento surge, mas você não é o pensamento. A emoção aparece, mas você não é a emoção.
O impulso chama, mas você não é o impulso. Você é o espaço onde tudo isso acontece. E esse espaço nunca esteve quebrado, nunca esteve ausente, apenas esquecido. No instante em que você para de se identificar, o velho eu começa a desaparecer. Não morre, dissolve, como névoa quando o sol surge. E então, algo profundamente simples se revela. Você nunca precisou mudar o mundo para se tornar livre. Você precisava parar de repetir quem você não é. O corpo agora aprende. Ele aprende que a paz é segura, que o silêncio não ameaça, que o presente é suficiente. E quando o corpo aprende, ele segue, sem luta, sem resistência. A partir desse ponto, você não cria o futuro com esforço, você o cria com coerência. Pensamento alinhado, sentimento alinhado, ação alinhada. Você não espera mais sentir-se bem depois, você sente agora. E o agora organiza o depois. Isso é o fim da vítima. Isso é o fim da reação automática. Isso é o fim do passado como prisão. Agora, ouça com atenção, porque estas palavras não são novas. Elas apenas despertam algo que você sempre soube. Você não é seus problemas. Você não é sua história. Você não é seus pensamentos repetidos. Você é quem observa. E no momento em que você observa sem fugir, sem julgar, sem resistir, o programa perde energia. A identidade antiga perde forma. O futuro deixa de ser uma repetição. E então, a verdade emerge. Simples, direta, inevitável. Você cria quem se torna pelo que permite ocupar sua mente. Você molda sua vida pelo que repete em silêncio. Você constrói seu destino pelo estado que escolhe sustentar. E agora, a revelação final não vem como choque. Ela vem como lembrança. Aquilo que você pensa se torna sentimento. Aquilo que você sente se torna hábito. Aquilo que você vive como hábito se torna identidade. Aquilo que você chama de identidade se torna destino. Não amanhã, não no futuro, agora. E tudo começa no mesmo lugar onde sempre começou, naquilo que você permite habitar sua mente. Porque no fim, não existe força externa, não existe acaso, não existe inimigo invisível. Existe apenas atenção. E ela decide tudo. O que ocupa a mente, constrói o homem.